Olá pessoal, tudo bom? Então esse vídeo aqui vai ser sobre uma carteira possível somente com Tesouro IPCA principal. Isso aqui foi enviado por uma pessoa na área de comentários 60 30 10 26 35 45, só que eu não consegui recuperar o comentário. Então eu peço desculpas aí por não colocar o print aí da pergunta. Mas então, primeiras coisas. É uma carteira bastante lógica, muito racional, para quem está pensando, por exemplo, em obter os ganhos aí de longo prazo dos tesouros IPCAs sem ter aquele acréscimo de, de angústia, de estresse quando os títulos ficam negativos por efeitos ruins da marcação a mercado. Ou seja, quando as taxas sobem muito e de maneira rápida, dá um efeito negativo em toda a carteira, na maior parte das vezes, o que é muito ruim. E quanto mais você tiver dos ativos mais voláteis. O mais volátil do Tesouro Direto é o IPCA 45, infelizmente, tá? Porque é um ativo ótimo. É um ativo ótimo. Ele vai te pagar aí inflação mais alguma coisa durante 23 anos, tudo isso somado a juro composto. É um espetáculo. É um espetáculo. Sem interrupções no meio do caminho, mas tem que ter muita paciência. Então, pessoal, tem um outro vídeo que eu mostrei para vocês. Agora eu não me lembro o título, mas é aquela regrinha. O pessoal gostou bastante, fez vários comentários positivos, em que eu mostro para que serve a duration, né? Que está aqui. Essa duration aqui é calculada com base em dados do final do mês de setembro de 2022, tá, pessoal? Se você for lá olhar hoje a duration no site da Milma, vai estar um pouquinho diferente disso aqui, porque os dados foram coletados algumas semanas antes, tá? Umas 3 semanas antes da gravação do vídeo. Então, pessoal, olha só. Quanto maior a duration, maior a oscilação do título, certo? E naquele vídeo eu mostrei claramente que tem uma correlação muito forte com a regrinha de bolso. Qual é a regrinha de bolso? A gente pega a duration, transforma em ano, e esse resultado aqui, anos para o vencimento, somente no Tesouro IPCA principal, tá? Isso aqui só serve para o Tesouro IPCA principal, não serve para o conjuros. Isso aqui é o quanto o título oscila em preço, em percentual de preço, se a taxa subir ou cair 1%. E quaisquer valores proporcionais a isso, de maneira obviamente proporcional, respectivamente. Então vamos lá. Então, se a taxa do Tesouro IPCA 26, que hoje está em torno de 5,5%, subir 1%, o que acontece com o preço? Ele cai 3,88%. Tá? Essa é a moral. Não é exato na vírgula, mas é muito, muito próximo. Tá? Quanto mais longo prazo, mais oscila, inclusive. Mas oscila de maneira interessante, porque, por exemplo, a gente viu naquele vídeo que, às vezes, com uma grande marcação a mercado negativa, a taxa subiu 2%, é para o IPCA 45 desvalorizar 45%, e ele não desvaloriza tudo isso, ele desvaloriza bem menos, tá? Então, quanto mais amplo o prazo, menos a regrinha vale. Qual é a regrinha? De novo, a duration em anos é quanto o preço do título varia para cada 1% de oscilação na taxa. De maneira inversa. Sempre de maneira inversa, tá? Então a taxa subiu, o preço cai. A taxa caiu, o preço sobe, tá? Então, pessoal, essa carteira aqui, com 60% do IPCA 26, vai te dar uma duration de 8 anos, que é uma duration super tranquila, super tranquila. Imagina, se todos esses títulos caem 1%, você vai ter um plus de 8,36% na carteira, que é a média ponderada dessas durations. A duration dessa carteira é isso aqui, tá? Mas vamos dizer que você queira ter um pouco mais de sal, se é que já não tem o suficiente, né? Nessa carteira. E coloca assim, 50,
25 e 25. Olha aí, ó, você somente aumentou um pouco no IPCA 35 e 45, foi para 10 anos a duration. Não é então, quem suporta uma oscilação da marcação a mercado negativa em 8%, suporta em 10, né? Porque não é tão diferente assim. Suportaria mais, vamos ver como é que é, equilibrando os três papéis, quase 13% ao ano se a taxa subir 1%. Então, vejam, não é tão terrível assim, só que aqui tem que ser 34, né? Senão fica aí. Aí, ó, 12,9. Não é tão terrível assim, né, pessoal? Agora, por exemplo, se você é ultra sólido, ultra seguro, então vamos deixar 80% o máximo possível naquele que tem a menor duration em anos. É 80, 10, 10. Fica aí uma carteira com uma duration de 6 anos. Então, quer dizer, você, para ter essa segurança, você vai estar abrindo mão aí de um bom ganho e vai estar correndo o risco do reinvestimento. Ou seja, quando chegar lá em 15 de agosto de 26, as taxas podem não estar boas como hoje, que estão na casa dos 5,6 para esses IPCAs longos aqui. Outras coisas boas podem acontecer. Pode ser que haja prazos novos, títulos novos. Tanta coisa pode acontecer, não é mesmo? Mas fica aí a dica. Agora, o grande problema é você ter uma carteira assim, 80%, ou pode ser também 70, 15, 15, ó, que vai dar ali, ó, 8 anos de duration, o que é praticamente o desenho original da pessoa, né? Olha aí, tá? Então, o problema é você ter esse investimento e aí ele vence e você está com taxas de 2019, com o IPCA pagando 3%, o Tesouro IPCA longo pagando IPCA mais 3%, como foi em novembro de 19, ou então em agosto de 2020, o IPCA 26 pagava IPCA mais 2%. 2,04 para ser bem exato, no comecinho de agosto de 2020. Então, esse é o grande problema. É a hora do reinvestimento. Mas aí o que você pode fazer? Além do aporte fracionado, você pode postergar esse reinvestimento, né? Você pode postergar deixando ele no CDI. Seria uma alternativa. A troco de quê? Por que eu vou precisar postergar o meu reinvestimento no CDI? Porque no futuro, se as taxas estiverem muito baixas, eu vou estar pagando muito caro nos títulos. E aí essa segurança que eu estou tendo agora, por exemplo, fazer uma carteira assim 90, 5, 5, que vai ter uma duration aí de 5 anos, mas eu vou ter que me expor ao risco das taxas de novo no mercado. Então, talvez, para quem tenha um prazo aí para 2035 e adiante, talvez seja mais interessante deixar uma carteira, por exemplo, uma proporção assim, ó, que você vai ter uma duration aí de 12 anos, mas você vai ter uma parcela boa, sólida aqui no 26, e o 45, mas o meu prazo é 35, eu posso ter o 45? Pode, desde que seja numa escala bem menor. Bem menor. Por quê? Porque você provavelmente vai conseguir um ganho muito bom, provavelmente não, certamente vai conseguir um ganho muito bom só pelo fato de ficar 12, 13 anos, que é o vencimento do IPCA 35, no 45. A chance de você ter algum prejuízo forte de marcação a mercado é praticamente zero, porque o tempo já vai ter diluído muita coisa, certo? Se a gente vê, por exemplo, o período de alguns meses diluindo o prejuízo de marcação a mercado no IPCA principal 26, então imagina 12 anos no IPCA 45, vai ser muito benéfico. E sendo que lá em 35, o 45 ele vai estar sendo um título mais estável que o 35 é hoje, porque ele vai ter só 10 anos para o vencimento. Mas pode ser assim também, ó. Pode ser 30, 60, 10, ó. E aí fica uma duration de 11 anos. Então, pessoal, em resumo, tá? Para não deixar o vídeo longo demais, dá para fazer uma carteira para todo o gosto de freguês aqui, certo?
Inclusive dá para fazer uma carteira com uma duration muito próxima do IPCA 45. Ó. É só eu colocar a maioria dos recursos nele. E aí a duration vai ficar muito perto do 45. Isso aqui é quase que uma carteira 100% em IPCA 45. Tá? Então assim, pessoal, dá para brincar muito com isso aqui, mas eu digo brincar, mas é muito sério. Porque você tem que decidir muito bem isso aqui, porque o melhor no Tesouro Direto sempre é ficar até o vencimento. Não tenha dúvida disso. Não existe marcação a mercado negativa o suficiente ou positiva o suficiente que vá superar o seu rendimento final lá com o valor nominal atualizado no dia do vencimento do título. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.